Gente, bora lá! Hoje eu vou te mostrar como é que você vai fazer um pão simples e fácil, semi-integral, tá bom? De fermentação natural. Bora lá então, eu já deixei aqui a minha farinha de trigo e a minha integral já juntas, eu misturei uma na outra, já dei uma peneirada e vamos começar então, tá bom? Lembrando de que você, é sempre bom, você pese tudo antes, peneire a sua farinha, tá bom? Pra não errar nos processos. Bora lá! Então, vou colocar aqui as minhas farinhas, já misturada uma nas outras. Os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Água gelada. Eu já peço, vou parar aqui um pouquinho. Eu já peço para você curtir esse vídeo. Me ajuda, não custa nada, né? Se você gostar, claro, da receita, dá uma comentada aqui. Então, bora! Água gelada. E por que que eu gosto de utilizar água gelada? Quando eu faço geralmente esses pães assim, mais simples, tipo o ciabatta, o rústico, ou então o semi-integral como esse aqui, eu gosto de utilizar a água gelada porque ela ajuda lá no meu processo final a casca ficar mais crocante, tá? Tem a ver sim. Então bora! Água gelada. Pese antes, olha só, não pesei antes, tive que tirar um pouquinho, tá vendo? Então pese antes a sua. Água gelada, nós vamos fazer então, aqui parei, nós vamos fazer então o que aqui? A autólise. A autólise, gente, ela é obrigatória quando você for fazer pão de casca grossa. O que é um pão de casca grossa, Lenita? É o semi-integral, é o integral. Integral se for aquele mais rústico, é integral rústico, não é integral de forma não, que é diferente. O pão rústico, a ciabatta então, a baguete, pão francês, tá bom? É sempre bom você fazer a autólise antes. E como aí tem a farinha integral, é importante que você deixe mais de 30 minutos de autólise, tá? Eu gosto de deixar entre 40 minutos a 1 hora, tá? Nesse dia aí eu deixei 45 minutos. Então bora lá. Misturei, mistura bem, você sabe bem que tem que misturar tudo muito bem. Não é para sovar, você não vai sovar, se você sova aí fica ruim depois para agregar o fermento natural. Você só vai absorver, você vai agrupar toda a farinha que estiver dentro da sua vasilha, tá bom? Não é para sovar, olha lá, não tô sovando nada, eu só tô agregando, tá, gente? Não sove. Olha lá, aperta a massa, aperta como se fosse massinha, sabe? Então pronto, olha lá. Vamos deixar aí então 40 minutos a 1 hora. Feito isso, é hora de colocar o nosso fermento já alimentado e ativado. Lembrando o seguinte, eu só utilizo fermento, ou só utilizo farinha branca, tá? Eu geralmente não tenho fermento de farinha integral, não. É esse aí, pronto. Olha lá. Agora nós vamos fazer o que, meu povo? Agregar esse fermento nessa massa, tá? Agregue bem. Você pode achar que não vai dar certo, mas dá. Meta a mão na massa. Mistura bem esse fermento aí para ficar tudo uniforme. E é importante que quando você estiver agregando o seu fermento na massa, você já comece ali a dar uma sovada, tá? Esse é o segredo. Tem muita gente que não fala isso. Tem gente que só fala, só mistura. Não, gente, dê uma sovada. Você vai ver que eu vou sovar essa massa. E não vai contar com uma primeira sova não, tá? Eu vou sovar para que agregue tudo muito bem e para que a rede de glúten já se forme a partir daí, tá bom? Então, todas as vezes que você fizer um pão de fermentação natural, já começa a sovar dali mesmo, tá? Eu vou colocar na minha bancada, vou passar um pouquinho de água na minha bancada, pouco, e vou fazer o slap and float, tá? Slap and float é o quê? Bate, solta sobre ela. Você pode sovar da maneira que você quiser. Eu vou parar aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tô mostrando pra você? Isso aqui de abrir a massa ou rachar a massa, o que que acontece? Acontece em duas situações. A primeira situação é essa aqui, onde a rede de glúten não está formada. Então, é normal que ela se rompa. Aqui não tem uma rede segurando, eles não estão de mão dadas, né? Os glútens não estão de mão dadas ainda. Então, é normal que isso aconteça. Se acontecer, você continua o processo até que aqui em cima, né, ela volte a ficar lisa, tá? A segunda coisa é quando você já está sovando, é onde já formou, tá lá na segunda ou na terceira sova, né? E aí você rasga a massa. Por que que vai rasgar a massa? Porque você sovou demais, tá? Excesso de sova também é prejudicial, tá bom? Então, bora lá, ó. Bate e solta, eu vou fazer isso. Eu fiz aí, acho que uns 5 minutos.
tá bom? Até que ela volte a ficar lisinha ali em cima, sem estar rachada, sem fazer buraco. E eu vou colocar para fazer a primeira fermentação, tá bom? Nós vamos fazer 3 ou 4, agora eu não lembro bem, porque já tem uns dias que eu gravei. E vamos fazer dobras, tá bom? Olha lá. Vou colocar, não coloquei sal, você viu que eu não coloquei sal. Vamos fazer então a nossa primeira dobra. Tô acrescentando sal. Você pode, gente, colocar o sal lá no início se você quiser. Eu prefiro colocar sempre a partir da primeira sova, tá? Eu gosto, eu prefiro, isso é coisa minha. Mas se quiser colocar lá atrás, pode. Ali eu só vou tampar agora o sal para que ele não fuja, né? Na minha massa, que eu vou fazer o slap and float. Você pode sovar, gente, do jeito que você quiser a sua massa. Não precisa ser esse tipo de sova. Sove aquela massa que você se sente mais confortável, tá bom? Vou misturar, tô misturando ali um pouco o sal. Olha lá, bate e solta, bate e solta, bate e solta. Não precisa ser muito, tá? Não precisa ser muito. Você viu que a superfície ficou lisa, você para. Vou dar uma leve boleada. É importante também, deixa eu parar. É importante que todo final da sova, você tente já dar um formato para sua massa, tá? É importante isso para ela já vá criando ali a rede de glúten forte, tá? Para que ela não se esparrame lá no final quando for entrar no forno. Já vai dando forma. 30 minutos depois, segunda sova. Um pouquinho de água nas mãos, um pouquinho de água na bancada, tira dali. Você pode fazer a sova do jeito que você quiser, como eu tô falando, tá? Não precisa ser essa. Bate, solta, bate, solta, bate, solta. Eu já poderia ter parado ali. Quer ver? Eu vou fazer o excesso de sova e ela abriu, você viu? Deixa eu ver se eu vou mostrar. Já podia ter parado lá atrás, gente. Basta 5, 6 batidas nela, tá? Não precisa ser muito, não. Eu tô estressando já minha rede de glúten aí. Não precisa ser. Eu acho que é na próxima que eu vou bater mais pra você ver. Fecho. Terceira sova. Bora lá. Terceira sova. Como é que ela já tá ficando bonitinha dentro do bowl? Já viu? Que ela tá formando, já tá bonitinha, ela não tá esparramada? Pois é, é a diferença de quem faz os processos todos certinhos, como eu tô falando pra fazer. Desde lá no início. Um pouquinho de água nas mãos, um pouquinho de água na bancada, bate, solta, bate, solta, bate, solta, bate, solta. Já podia ter parado. Deixa eu ver se é nessa que eu vou mostrar. Não é nessa ainda. Acho que foi naquela lá mesmo que eu mostrei. Eu só não parei pra você, tá? Ó, sempre uma boleada, você vê? Eu sempre dou uma boleada, gente. Um pouquinho de água em cima, porque é farinha integral, eu achei que ela tava ficando seca. Mesmo com plástico em cima. Pouco, tá, gente? Não é pra encharcar, não. Última sova, quarta sova. Eu já poderia ter parado na terceira, mas eu gosto de sempre... Quando é farinha integral, eu gosto de sempre dar mais uma. Bate, solta, bate, solta, bate, solta, bate, solta. Bem lisinha, tudo bem lisinho. Boleia. Ah lá, tudo bem lisinho, tá vendo? Pouquinho de água nas mãos, pouquinho de água na massa, porque agora ela vai fermentar ali até dobrar de tamanho. Nesse dia, como não estava muito quente, demorou 3 horas. Pouquinho de bancada na mesa. Bora lá. Vai até quase ao meio. Vem, traz a outra ponta. E agora você vem enrolando e você pode ver que aqui no meu dedão, aqui, eu dou uma leve selada aqui sempre. Todas as vezes que você puxar a sua massa, você sela com o dedão, tá bom? E ao final, eu vou colocar com a minha palma da mão, fechar bem, dar uma leve tensionada ali na mesa e colocar. Eu fiz um baneton aqui improvisado. Parei. Aqui, o que que eu fiz? Nesse dia aqui, eu fiz improvisado. Eu coloquei, então, um pano de prato dentro de um cesto de pregador de roupa, tá? Um pano de prato. Eu coloquei aqui polvilho mesmo. Se você não tiver polvilho, você pode colocar amido de milho. Eu muitas vezes utilizo amido de milho, né? Põe um pouco de amido de milho aqui no seu pano de prato para que ele não grude, tá bom? Um pouquinho de farinha em cima.
e vou levar para minha geladeira. Levei na minha geladeira, parei aqui. Aqui já é o dia seguinte. Levei na minha geladeira, deixei lá por 8 horas só, porque a minha geladeira estava a 12 graus. Então ela fermentou rápido, né? Muito cuidado com a temperatura da sua geladeira. Não é porque está na geladeira que tem que ficar lá 12, 15 horas, não. Depende da temperatura. Se a sua geladeira estiver com a temperatura alta, tipo 13, 14, 15, 16, 17 graus, o tempo de fermentação lá dentro é menor. Porque senão vai passar do tempo de assar e essa massa vai esparramar, vai virar disco voador, tá bom? Esse é um dos problemas quando a pessoa coloca na geladeira. Ah, tô fazendo fermentação a frio. Tá, mas quanto é que tá a sua geladeira? Quanto tempo você vai deixar lá? Então eu deixei, aqui naquele dia eu tinha levado às 8 horas da noite o meu pão e ficou até o dia seguinte bem cedinho, que eu fui sair para correr, já tirei, já assei, tá bom? Bora aqui, ó. Tirei, fermentou, você pode ver como ela tá todinha preenchida. Ela cresceu, ela fermentou direitinho. Vou colocar aqui no meu tapete e dentro de uma panela de barro que já está, deixa eu parar aqui. Eu coloquei a minha panela de barro para aquecer. Deixei lá 40 minutos aquecendo, tá bom? Que a panela de barro ela requer um tempo maior. Se você não tiver, lembre-se sempre de colocar uma vasilha com água lá dentro para criar vapor, tá bom? Então bora. Deixei lá a um forno de 230 graus. Tirei, ajeitei, vou fazer o corte. O corte, gente, eu acho que ao menos você tem que assim se estressar com isso. O importante é o sabor do seu pão. A pestana, depois você vai ajustando, tá bom? Mas enquanto você não souber, não tiver um sabor bom de pão, pouco importa se você faz pestana ou não. Que adianta um pão ácido, um pão com gosto ruim, forte e ter pestana? Nada. Eu prefiro um pão sem pestana, com sabor ótimo. Então, pense sempre nisso. Olha lá, ó. Cheio de vapor a minha panela, vou colocar lá dentro para assar com a tampa. Vou borrifar um pouco de água na tampa, um pouco de água no pão, tá? Pode borrifar água no pão e na tampa. Levei para o meu forno, deixei com a tampa 25 minutos e o restante, vou parar aqui, ó, como é que ele ficou. E o restante do tempo eu deixei ele assando sem a tampa, tá bom? Você pode ver que não fez uma pestana muito grande, mas fez pestana. O importante é tá o sabor bem gostoso, tá bom? Então, é isso. Curta o vídeo, compartilha e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.